capítulo 12, verso 1 a 8. E nós vamos compartilhar uma palavra com o tema Uma Vida Devota a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém, queridos? Nós estamos diante de um texto muito bonito da palavra de Deus, um texto belíssimo. Por quê? Porque nós vamos ver o exemplo e o testemunho de uma mulher que tinha um coração devoto a Jesus. Esse texto que acabamos de ler é um texto que narra o momento em que Jesus vai a Betânia, 6 dias antes da sua crucificação, para jantar na casa de seus amigos. Marta, Maria e Lázaro eram amigos queridos de Jesus. Jesus, então, vai a Betânia, está à mesa com Lázaro, enquanto Marta está servindo as coisas. Maria de Betânia pega um vaso de perfume e quebra os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Essa atitude de Maria de Betânia é algo que impacta o coração daqueles que estão ali naquele jantar, ao ponto dela ser criticada por Judas Iscariotes. Judas faz uma objeção àquilo que essa mulher fez, porque o que ela derrama aos pés de Jesus é algo caríssimo. Judas avalia aquele perfume no valor de 300 denários. E 300 denários naquele tempo significava mais ou menos 1 ano de trabalho de um trabalhador. Maria de Betânia muito provavelmente tinha esse perfume por herança ou porque juntou suas economias ao longo de um tempo para ter um perfume caro como esse. E por que uma mulher tinha um vaso com perfume caro desta forma? Porque naquele tempo as mulheres solteiras tinham a expectativa do casamento. Elas sonhavam com o casamento, elas sonhavam com o noivo. E o perfume era guardado para ser usado na noite de núpcias. Portanto, Maria tinha em seu coração casar, contrair matrimônio, mas diante de Jesus, ela abre mão do seu tesouro, porque está diante daquele que é mais precioso. Esse texto é belíssimo e tem vários ensinamentos para a nossa vida. E eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro deles, o lugar de devoção é aos pés de Jesus. Nós somos chamados a viver uma vida de devoção. Nós somos chamados a viver uma vida para a glória de Deus. Nós somos chamados para viver uma vida em adoração. E o lugar, então, em que nós desenvolveremos a nossa vida espiritual é aos pés de Jesus. É interessante que a Bíblia vai relatar por 3 vezes Maria de Betânia. Por 3 vezes a Bíblia menciona Maria de Betânia. E todas as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. É algo extraordinário isso. Algo que nos ensina alguma coisa. Veja, a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 10, verso 39, assim: sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Lucas vai dizer que Maria estava aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Se nós olharmos para João capítulo 11, versos 32 e 33, o texto que nós utilizamos por último, antes das férias pastorais,
nós vamos ver que Maria, ela corre para o encontro de Jesus e chora por conta de seu irmão. O texto diz: ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou aos seus pés. E aí, no verso 33, apenas um corte do verso diz: ao vê-la chorando, Maria corre, se lança aos pés de Jesus e chora por causa de Lázaro. Abre o seu coração angustiado e suplica por conta de suas dores naquele momento. Mas João, capítulo 12, verso 3, esse texto que acabamos de ler, vai mostrar que Maria está mais uma vez aos pés de Jesus. E dessa vez para adorá-lo, dessa vez para reconhecê-lo, dessa vez para, como uma atitude de gratidão a Deus, a Cristo, ela derrama aos seus pés aquilo que ela tinha mais precioso. Portanto, ela sempre esteve aos pés de Jesus. Ela esteve aos pés de Jesus para aprender de sua palavra. Ela esteve aos pés de Jesus para suplicar as suas dores. Ela esteve aos pés de Jesus para adorá-lo. Isso demonstra para nós que nós devemos cultivar uma vida em devoção. Isso nos ensina para nós que nós devemos buscar uma vida em adoração a Jesus. É certo dizer que glorificamos a Deus em todas as áreas da vida. É certo dizer que quando buscamos no mercado de trabalho fazer o melhor, quando buscamos em nossos estudos fazer o melhor, quando buscamos ser para a nossa família um melhor, quando nosso coração está em fazer essas coisas para Deus, é certo dizer que glorificamos a Deus nessas coisas, mas o que nós não podemos esquecer nunca é aos pés de Jesus que nós alimentamos o nosso coração para que, de fato, a vida seja vivida para Deus. Se nós estivermos no corre-corre da vida, no dia a dia, buscando aqui e ali, e nos esquecermos de alimentar a nossa vida espiritual, de nos esquecermos de estar aos pés de Cristo, certamente seremos como um sino que ressoa. Apenas faremos barulho. Ou talvez seremos como apenas um ortodoxo, aquele que tem a doutrina correta, ou aquele que é muito trabalhador, mas esqueceu há muito tempo a motivação certa, o amor do coração, há muito tempo esqueceu do porquê faz essas coisas. Portanto, jamais podemos nos esquecer que o lugar onde nós alimentamos a nossa vida espiritual é aos pés de Jesus. Temos que ter a humildade para entender que precisamos de orientação para a vida. Precisamos ter a humildade para compreender que aos pés de Jesus é o que faz com que nós aprendamos a respeito da vida, a respeito do próprio Deus, a respeito daquilo que Ele espera de nós. Nós não podemos viver apenas de pé, correndo aqui e para lá, fazendo aqui e ali, sem antes compreender que o que nos motiva corretamente a buscar e batalhar as coisas precisa ser a nossa vida espiritual, precisa ser um momento de devoção ao nosso Deus. Precisamos estar aos pés de Jesus. Nós devemos cultivar uma vida aos pés de Jesus. Mas, para estar no lugar da devoção, precisamos ter Cristo como a coisa mais preciosa da vida. E esse é o segundo ponto. Jesus Cristo precisa ser a pessoa mais preciosa da nossa vida. Se Cristo não for a pessoa mais preciosa da nossa vida, qualquer coisa ou pessoa tomará o lugar de Jesus em nosso coração. Se Cristo não for a pessoa mais preciosa do nosso coração, nós certamente amaremos de forma errada as coisas ou as pessoas. Porque se há um mandamento que está sobre nós, é amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, quando o nosso coração não tem Cristo como algo mais precioso, faremos de outras coisas mais preciosas do que Jesus. É interessante lembrar que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta para os filipenses, para a igreja de Filipe, Paulo vai dizer a mesma coisa.
com palavras aquilo que Maria fez com o gesto. Paulo vai dizer que ele considera todas as coisas inferior porque encontrou a Cristo. Paulo, que era um homem culto, era um homem poliglota, era um homem que aprendeu aos pés dos mestres da época, era um homem desenvolvido, era um homem reconhecido em sua sociedade, era um homem respeitado, era um homem que tinha muito, mas considerou que tinha inferior quando ele encontrou com Cristo. Em Filipenses ele vai dizer, no verso 7 do capítulo 3, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Maria faz o mesmo quando encontra com Jesus em sua casa. 6 dias antes de Cristo ir para a cruz, Maria pega aquilo que ela tinha de mais precioso, quebra aos pés de Jesus. Se Maria estava aguardando aquilo para o casamento, ela considerou um matrimônio inferior ao seu Senhor. E é uma pergunta eu gostaria de fazer para você. Será que o sonho do casamento é secundário comparado a Cristo, ao amor a Cristo? Será que o sonho, por exemplo, de construir uma família é secundária comparado a Jesus? Será? As solteiras e os solteiros que aqui estão, será que você ama mais a Jesus do que a namorada? Será que você ama mais a Jesus do que o sonho e o desejo de um dia ter um relacionamento? Mas essa atitude de Maria nos ensina não apenas que ela considerou o sonho algo secundário, mas ela considerou aquilo que ela tinha algo secundário. Será que nós consideramos aquilo que temos como algo secundário comparado com Jesus? Será que as nossas finanças, os nossos projetos de vida, os nossos sonhos, a nossa carreira é inferior comparado com Jesus? É só você fazer um teste no seu coração. É só você fazer uma pergunta honesta para si mesmo. Se um dia Deus virasse para você, assim como fez com Abraão, e dissesse, dá para mim, sacrifica para mim, qual seria a sua atitude? Se um dia Deus dissesse, abandona a sua carreira por amor a mim, qual seria a sua atitude? Não estou dizendo se um profeta dissesse, não estou dizendo se um pastor dissesse, que é muito charlatão falando em nome de Deus para tirar coisas das pessoas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo se o teu coração tivesse a convicção de que Deus está pedindo algo de você, a sua carreira, a sua profissão, o seu filho, o seu relacionamento, qual seria a sua atitude diante disso? Lembra que ele fez isso com Abraão? Muito bem. Louvado seja Deus, que o nosso Deus não é um Deus de pedir sacrifícios. Sabe por quê? Porque Ele que sacrificou por nós. A Bíblia diz que Ele manifesta o seu amor quando entrega Cristo como sacrifício. Diferente de todas as outras religiões que exigem sacrifícios, porque todo falso Deus exige sacrifício, o verdadeiro Deus foi aquele que abriu mão de si mesmo e se sacrificou por nós. E o que Ele espera de nós? Viver uma vida em devoção. Isso só é possível se de fato Ele for a coisa mais preciosa da nossa vida. Maria provavelmente juntou suas economias para ter um frasco de nardo de um valor de 300 denários. Provavelmente ela abriu mão disso, de um ano de trabalho, e quebrou aos pés de Jesus. Grande fé tinha Maria em seu coração. Mas, em terceiro lugar, precisamos adorá-lo enquanto estivermos vida. Precisamos adorá-lo enquanto tivermos vida. É interessante que no texto
O texto diz que Jesus estava próximo da morte. O texto vai dizer que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. No verso 1, o texto vai dizer no verso 7, verso 8, que Jesus diz que a sua morte estava próxima. O texto diz: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus estava próximo da morte. E Maria estava diante de Cristo. E ela não perdeu a oportunidade de adorá-lo, de homenageá-lo, de servi-lo. Maria talvez ainda não tinha no seu coração toda a completude da obra de Cristo na terra. Aquilo que sabemos hoje, aquilo que temos por revelação nas cartas do apóstolo Paulo, nas cartas dos outros apóstolos, aquilo que nós temos de compreensão daquilo que Cristo veio fazer ao mundo, talvez Maria ainda não tivesse o mesmo entendimento que nós temos. Talvez no coração dela, aquela seria a última oportunidade dela manifestar todo o seu amor e toda a sua adoração. E ela não perdeu a oportunidade. Maria homenageou a Cristo em vida. Mas precisamos pensar o seguinte: Deus não é uma criação da mente humana apenas para a vida ser melhor ou ter mais sentido. Mas o homem foi criado para que sua vida seja para adoração. E se ele descobrir essa verdade, terá uma vida plena e cheia de sentido. E por que eu estou dizendo isso? Porque, diferente de Maria, nós sabemos que Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, e a Ele nós precisamos viver uma vida em adoração. A grande pergunta é: será que a nossa vida de fato é uma vida de adoração? Enquanto temos vida, será que adoramos aquele que vive? Porque vivo ele permanece e permanecerá. A grande questão é se nós viveremos uma vida para adorá-lo. Ele não mais vai à cruz, ele já foi. Ele não mais descerá ao sepulcro, ele já desceu. Um dia o sepulcro chegará para nós. A grande pergunta é: enquanto temos vida, homenageamos o nosso Senhor? Enquanto temos vida, vivemos em adoração a Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Como diz Salomão em Eclesiastes, lembra-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, antes que se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da sua rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto por um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lugar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte para Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Será que nós estamos aproveitando o vigor da vida para dizer e para viver para o nosso Senhor, para amá-lo acima de todas as coisas?
é algo que nós devemos sempre sondar o nosso coração, se nós temos de fato uma vida em devoção a Deus. Meus irmãos, às vezes me pego pensando como seria bom se eu tivesse nascido em uma família cristã. Como seria bom se eu tivesse nascido numa família crente. Como seria bom se meus pais, desde criança, me levassem para a igreja. Como seria bom se meus pais, desde criança, lessem a Bíblia para mim. Como seria bom se meus pais, desde criança, me apresentassem o Deus verdadeiro. Eu fico pensando como talvez a minha vida espiritual fosse outra. Como talvez muitas das coisas que vivenciei teria vivido de forma diferente. E fico pensando como seria bom. Mas, veja, nós não podemos voltar atrás. Mas o que nós podemos é hoje desfrutar de todo o tempo que a gente tem para Deus, para a glória de Deus, para aprender dele. Pai, você pode fazer isso hoje. Meus pais não conheciam a Deus, mas você conhece a Deus. E por que você não está ensinando seu filho a respeito de Deus? Por que você não está falando para ele a respeito do Criador? Por que você ainda não ensinou sobre Cristo e o que ele fez por nós na cruz? Por que teu filho não te vê orando? Por que teu filho não te vê apaixonado por Jesus? Por que será? Por que será que você é mais apaixonado pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Palmeiras, pelo São Paulo, do que por Jesus? Por que será que você fala mais de futebol do que da palavra de Deus? Por que será? Por que será que o teu filho vê você correndo o tempo todo pensando em trabalho, em negócios, em dinheiro, e não vê você preocupado em ensiná-lo, em orientá-lo a respeito de Jesus, da palavra de Deus? Por que será? Por que será? Por que nós perdemos tempo com coisas tão secundárias e fúteis? Por que será? Porque talvez o nosso coração não é o coração como o de Maria de Betânia. Talvez o nosso coração está distraído com tantas outras coisas. Nós temos tantos projetos e sonhos que não dá tempo de estar aos pés de Jesus. Meus irmãos, como nossa vida seria diferente se nós vivêssemos aos pés de Jesus. Todos nós podemos adorá-lo em vida. Maria deu flores em vida. Nós podemos fazer isso. Maria foi diferente das outras mulheres, porque o texto de Marcos, capítulo 16, vai dizer que quando Jesus está no sepulcro, já era sábado, Jesus estava morto, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Elas foram quando ele já estava morto. Maria de Betânia adorou com Cristo em vida. Nós podemos adorar em todo tempo, em todo momento. Basta que o nosso coração esteja em Jesus. Precisamos crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente vai mudar a nossa vida. Às vezes queremos ter uma vida transformada, mas não queremos estar aos pés de Jesus. Queremos Deus para que Deus nos ajude nas nossas mazelas, mas não queremos estar aos pés de Jesus, humildemente aprendendo dele, ouvindo a sua palavra, sendo grato de coração e o adorando. Portanto, meus irmãos, devemos viver uma vida de devoção e de adoração, e viver uma vida devota acarretará críticas e perseguição. Esse é o ponto importante. Viver na luz vai fazer com que as trevas se voltem contra, haverá perseguição. E é o que acontece quando Judas Iscariotes faz a sua objeção. O verso 4 e o verso 6 diz assim:
Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Judas faz a objeção não porque ele tinha uma motivação legítima, porque cuidar dos pobres é uma motivação legítima, mas porque o seu coração já estava longe de Deus. O seu coração não era um coração devoto. O seu discurso era bonito, mas o seu coração estava longe do Senhor. E assim, muitas vezes, nós agimos no dia a dia. Quer ver? A gente fala assim, muitas vezes, se eu não correr atrás para botar o pão na mesa, quem é que vai fazer? E por que a gente diz isso? Para dizer para o nosso coração, eu não tenho tempo para devoção. O discurso é legítimo, mas na verdade ele já mascara um coração que não está aos pés de Jesus. A gente diz, eu não posso porque eu tenho tantos compromissos e responsabilidades. Sim, é verdade, é legítimo, mas isso só mascara um coração que está longe de Jesus. Assim também é, por exemplo, de contribuir para a obra de Deus, de contribuir para a obra missionária. A gente diz assim, não, eu não posso porque eu tenho um compromisso. Sim, é verdade, não deixe de pagar seus compromissos. Mas a tua responsabilidade é administrar bem aquilo que Deus te dá. E isso não te impede de contribuir para o reino de Deus, porque o teu coração é um coração devoto ao Senhor. Muito bem. Portanto, muitas vezes somos como Judas Iscariotes. Temos um discurso legítimo, mas apenas para mascarar um coração que está longe de Jesus. E Satanás utiliza muito dessa prática para nos enganar, para fazer com que nós olhemos apenas e foquemos apenas no aqui e agora, nas coisas materiais, para tirar de nós e roubar a reflexão a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito das coisas. Satanás faz isso o tempo todo, nos dando cada vez mais compromisso, nos dando cada vez mais coisas para nos preocupar, enchendo cada vez a nossa agenda de compromissos secundários para roubar de nós a capacidade que nós devemos ter de refletir e de buscar a Deus. C.S. Lewis escreveu um livro um tanto quanto irônico para falar das tentações e das artimanhas de Satanás. Ele escreve um livro que foi publicado pela primeira vez em 1940. C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, escreve o livro e dedica a Tolkien, que é o criador, o autor do Senhor dos Anéis. E esse livro, curioso, que ele escreve, se chama Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. E nessas cartas ele vai mostrar de uma forma irônica como o diabo se utiliza para tentar o homem, para desviar o homem de Deus, para desviar o homem do foco certo. E na primeira carta que ele escreve ao seu sobrinho, o diabo escreve ao seu sobrinho nas palavras de C.S. Lewis, nessa escrita um tanto quanto irônica, ele conclui da seguinte forma: graças aos processos que colocamos em ação dentro deles há séculos, eles acham de todo o impossível acreditar no desconhecido quando é familiar, está bem diante dos seus olhos. Persistem incutindo nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, quero dizer as ciências verdadeiras, como a defesa contra o cristianismo. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar nem ver. Tem havido perdas tristes entre físicos modernos, e se ele insistir em meter-se com a ciência, mantenham-no no campo da economia e da sociologia. Não o deixe se desviar da inestimável vida real. Mas o ideal mesmo seria não deixá-lo ler qualquer obra científica.
Antes, procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe tudo e que aquilo que consegue fisgar de conversas e leituras casuais é o resultado de pesquisas mais recentes. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Da forma como vocês jovens demônios falam, qualquer um pode até achar que a nossa tarefa é ensinar. O que C.S. Lewis está dizendo, e assumindo o papel do diabo, escrevendo para um aprendiz, é na verdade o seguinte: olha, faça com que eles foquem nas coisas banais da vida, naquilo que é palpável, naquilo que está diante dos seus olhos. Não façam com que eles se distraiam pensando em coisas além daquilo que eles enxergam. Distraiam eles. Não permita que eles peguem livros que vão falar de ciências verdadeiras, porque vai levar à reflexão, vai levar a pensar além daquilo que eles estão vendo, daquilo que eles tocam. Fazem eles pensar que eles sabem tudo para a vida, porque simplesmente pesquisaram aqui e ali e consideram que essas pesquisas são recentes. Faça isso, porque assim você vai confundi-los e eles vão chegar até a conclusão de o que nós fazemos é ensinar. Quantas vezes nós somos distraídos, vivemos distraídos da realidade da vida e não nos damos conta que talvez seja um aprendiz do diabo que está nos cegando para a realidade da vida. E qual é a realidade da vida? Nós fomos criados para a glória de Deus. Portanto, a nossa vida precisa ser uma vida aos pés de Jesus. Nós somos chamados a viver aos pés de Jesus. E quando isso acontece, oposição virá, perseguições acontecerão. Não é diferente no desfecho desse texto. Verso 9, o versículo 11 vai dizer: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Judas fez objeção e os judeus foram até Betânia com a intenção de matar Jesus, e não apenas Jesus, mas também Lázaro, porque a vida de Lázaro testemunhava a respeito de Cristo. Viver uma vida de devoção vai ser algo extraordinário, pleno, posso dizer feliz. Mas não pensem que será fácil, porque estamos no mundo manchado pelo pecado, repleto de inimigos de Deus, repletos de corações endurecidos que não creem verdadeiramente em Cristo. E que tentam de uma hora ou outra sempre fazer com que nós olhemos para apenas o curso desta vida, que nos acomodemos apenas com aquilo que temos, que observemos apenas as coisas banais, as coisas efêmeras, as coisas passageiras. Mas eu e você nascemos de novo para viver uma vida para a eternidade. Nós somos chamados para viver uma vida para aquele que nos criou, para aquele que nos redimiu e para aquele em que nós viveremos eternamente dando glórias e louvor. Faça isso hoje e você terá uma vida plena.